Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Estamos vivendo um tempo de pandemia, então quem puder fique em casa, quem puder cumpra aí as medidas de segurança protocolares, não esqueça de usar álcool em gel, não esqueça de usar os recursos necessários, né, para evitar que esse vírus maldito ganhe mais força. Já sabemos que no Rio de Janeiro estamos com pessoas na fila de espera para UTI, pessoas na fila de espera para leitos, né? E a gente ficamos refletindo aqui com vocês, essa internet vai e volta, né, isso, sobre as questões que nos levam a refletir sobre esse vírus. Querem transformar, porque querem transformar esse vírus em um ativista político, seja da esquerda, seja da direita. Hoje no Brasil, tudo é culpa do vírus. Se a economia vai mal, a culpa é do coronavírus. Se a economia vai bem, a culpa é do coronavírus. Se acontece, a culpa é do coronavírus. Agora, olhando para a realidade aí, ontem teve uma missa lá no Ministério da Saúde, uma missa celebração natalina, eu ia falar Páscoa, né? Celebração natalina é comum, alguém criticando, que teve a missa, que não devia ter tido. Não, eu acho que é direito de culto, é um direito que tem que ser garantido, embora a gente tenha aqui uma reserva em algumas situações, até mesmo pela motivação, pelo uso da missa como ideologia política, né? Tá vendo? Nós rezamos na Igreja Católica. E isso me preocupa. Eu sou até a favor que tenha missa, ou culto, ou celebração, ou que arreie alguma coisa lá, como diz, desculpa aí o pessoal do Candomblé, né? Que possa se fazer algum tipo de culto do Candomblé, da religião de matriz africana. Sou a favor, não sou contra, mas o perigo é você usar esse culto, seja ele qual for, como ideologia política, seja de esquerda ou de direita. O perigo é você pegar esse culto e transformar ele em algo que vai beneficiar, ou vai ser a religião sendo instrumentalizada. Esse é o perigo. Mas é aquilo, eu sou a favor, concordo, mas só que nós temos que ter, eu como da Igreja Católica, tenho que ter bem na minha cabeça o bom senso, quem preside uma missa também tem que ter esse bom senso, para não deixar que use a sua religião, que use a nossa fé para instrumentalizar uma realidade de omissão do poder público, seja ele federal, estadual, municipal, nacional, local, matinal, qualquer aula aí que vocês queiram falar. E ainda olhamos novamente porta aberta. Toda vez a porta fica aberta desse carro. Porta de trás aberta. Alguém me avisa, eu fecho. Nós temos que tomar cuidado com esse cuidado, até para poder evitar que use a fé como uma base para legitimar algo errado. Essa é a minha análise pessoal, particular, entendeu? E peço a que cada um tenha esse bom senso, que a gente tenha esse bom senso, até porque falta isso. Ainda olhando para o sentido desse tempo de Natal, daqui a pouco eu no YouTuber, né, agora vamos colocar aí uma fala do padre Fábio de Mello, falando sobre a importância da solidão. Vamos colocar a fala do padre Fábio de Mello, lembrando a todos sobre a importância de estarmos às vezes sozinhos, porque às vezes nós queremos sempre estar na muvuca, esse tempo onde a gente fica muito na atividade, ativismo, fazer. Às vezes é preciso parar e meditar e contemplar. Às vezes é preciso você se encontrar na sua solidão, até para poder viver um pouco melhor a sua vida. A gente, quando para analisar no sentido pleno da vida, a gente está com um sinal com defeito aqui, né? A gente, quando para ver a vida, a gente às vezes está muito no ativismo, fazer e esquece de contemplar. A ação de contemplação é algo que nós precisamos ter. O Evangelho de hoje ainda traz para nós
novidade de Jesus, quando ele fala sobre a questão de andar com os pecadores, né? Que pessoas que têm 2 filhos, que um obedece, outro não. E isso é algo interessante, né? A gente fica preocupados porque uns e outros tentam transformar nossa vida em apenas um detalhe, quando na verdade a vida da gente é muito mais do que um detalhe. E ainda olhando para a questão sociopolítica, né? A gente fica vendo aí essa briga, eu volto a repetir, essa briga entre governo federal e governo estadual. Se fala que se Dória for vacinar São Paulo, vamos confiscar a vacina. Vamos confiscar. Se der vacina lá em São Paulo, vamos confiscar a vacina. A gente não vai deixar fazer a vacina, porque nós vamos confiscar. É uma coisa assim muito radical, né? Extremismo sem sentido, na minha visão pessoal, tá, gente? Pelo amor de Deus. Vamos deixar bem claro que aqui é a opinião de Daniel Nonato, não é opinião de nenhum, vamos dizer assim, especialista nessa área. Deixe bem claro isso. Quem quiser acreditar, aceitar, aceite. É lógico, também a gente não está falando como leigo. A gente tem uma formação, tem uma responsabilidade, tem um tempo de vida que eu acho que também conta muito, que respeita muito quem tem a formação acadêmica, etc. Mas o tempo de vida também é muito importante. Sempre falo da minha mãe, que tem 81 anos, mas tem uma graduação, doutorado e mestrado em arte de criar filhos. Ela criou 10 filhos. Eu não consigo criar um até hoje. Ela criou 10 filhos. Só para poder parar e pensar. Que é mais doutora em criar filhos. Criou 11, na verdade ela criou 11 ou até mais. Porque sempre ajudou, né, um vizinho ou outro. Então minha mãe sempre é a arte da minha mãe. Mas aí olhando para esse sentido, que a gente para ver esse conflito, quem sai perdendo é o povo. E ainda olhando para esse sentido do Covid-19, ainda meditando, hoje a internet está indo e voltando, vai e volta, é uma tristeza isso, né? A gente vê aí que mais uma pessoa é vítima da Covid, mais um famoso, né? Mais uma pessoa, não, mais um famoso. Paulinho do Roupa Nova, 68 anos, nós estamos ouvindo Roupa Nova hoje até por causa disso, um tributo. A gente está olhando Paulinho do Roupa Nova. Tem outras pessoas que estão internadas no Sete Bruno, né? O Vladimir Rica, outros famosos que estão aí internados. Semana passada, aqui na Baixada, tivemos a morte do Farid Abraão Davi, né? O prefeito de Nilópolis, da cidade de Nilópolis, aqui na Baixada. Resumindo, o vírus ele não tem esse negócio não, não vou porque é famoso, não vou. Ele está aí circulando. E a gente fica preocupado que as pessoas não estão nem aí para essa situação. Permitem aglomerações. Hoje eu estava vendo alguns jornais, vendo alguns jornais, vendo alguns sites, lendo alguns sites. A gente vê que cada vez mais as pessoas estão achando que vai morrer mesmo. Essa loucura do presidente em dizer que a gente vai pegar mesmo, né? Alguém já falou para mim, não tem jeito. Outra pessoa, uma pessoa estudada, séria, falou assim, essa vacina é perigosa, não podemos tomar essa vacina. Será que essa vacina é tão perigosa assim? Porque, poxa, os Estados Unidos está vacinando, o Canadá está vacinando, a China está há 6 meses vacinando. Poxa, tudo bem, a gente sabe que é um remédio novo, existem riscos, vamos excluir riscos não, porque há possibilidade de alergias, por exemplo. Eu tenho amigos conhecidos que têm alergia à bezetacil, à penicilina. E aí? Como é que faz? Não toma. Cria-se uma outra opção. Tem conhecidos nossos que têm alergia à dipirona. Tu acredita? Por isso a gente, quando estudou na área de saúde, a gente falava, até uma dipirona pode matar. Não toma dipirona. Toma aqui uma dipirona. O AS, se você tomar no caso de dengue, é morte certa. Resumindo, a gente quando a gente está nesse clima aí de não pode tomar vacina, é algo perigoso. Aí a gente olha para o evangelho de hoje, Jesus fala dos 2 filhos. Evangelho de hoje, Mateus capítulo 21, versículo 28 ao 32, é o capítulo 21, versículo 28 ao 32. Eu não vou errar hoje não, decorei hoje direitinho. Que às vezes eu falo, né, que aconteceu sábado passado, eu falei Lucas capítulo 39, Lucas vai até capítulo 39, não vai, mas eu botei lá capítulo 39, Lucas, não tem capítulo 39.
Outro dia eu falei Mateus capítulo 50, às vezes acontece, a gente na distração fala, mas hoje não. Mateus capítulo 21, versículo 28 ao 32. A gente, olhando para o evangelho de hoje, Jesus continua aquela conversa com os fariseus, depois dele perguntar quem é João, e ele agora completa a conversa falando, olha, um homem tinha 2 filhos. A gente sempre fala, um homem tinha 2 filhos. Quem são os 2 filhos do homem? Na cultura judaica, a gente tem aí a visão que os judeus eram os primeiros filhos de Abraão. São os primeiros filhos de Abraão, são os primogênitos, de Abraão. São os filhos de Abraão. São aqueles que são herdeiros por natureza da promessa do Antigo Testamento. São herdeiros por natureza da promessa do Antigo Testamento. E Jesus conta sobre a vontade de Deus. Ele diz que um homem tinha 2 filhos, e esse homem mandou um filho para a vinha, e o outro filho também mandou, e no final da história o filho mais velho, no caso, falou que ia e não foi. Às vezes nós cristãos somos chamados a fazer a vontade de Deus, e nós não fazemos, e a pessoa que não tem nada a ver com a igreja faz a vontade de Deus. A gente às vezes costuma observar isso, eu digo isso, disse algumas vezes, já vi isso acontecer. Às vezes uma pessoa que se diz não frequentador de igreja ou até mesmo ateu, tem muito mais, comunica muito mais com a sua atitude, o seu gesto, do Cristo, do que muitos cristãos. O evangelho de hoje traz bem essa realidade. Jesus no final fala assim, vem cá, quem é que fez a vontade de Deus? Aquele que disse que ia fazer e não fez? Às vezes nós falamos para Deus, ó Deus, deixa comigo, e não fazemos. E ainda tem o evangelho do Senhor Jesus, o evangelho literalmente, quando ele fala que os pecadores, cobradores, irão, pecadores públicos, irão entrar no céu primeiro do que os fariseus. E hoje continua a mesma promessa, porque tem muito fariseu dentro da comunidade, dentro da igreja. Tem muito fariseu vestindo fitas, camisas, usando símbolos, usando até mesmo símbolos sagrados. Jesus hoje, se voltasse, certamente ele apanharia de novo. E ele, se bobear, até já veio, como diz o outro. Jesus, ele tem aí, dizendo pra gente a verdade. Chega dessa religião que nós, às vezes, vivemos, uma religião, um Natal apenas de Natal. A gente, quando fala da realidade do Natal, a gente pensa sempre uma realidade onde a boa nova do reino é colocada em último plano. A gente vê aí o pessoal preocupado em comprar presente. Não pode fechar tudo, não pode ter lockdown, porque se tiver lockdown não vamos conseguir vender, atingir a meta. Há uma religiosidade envolvida no comércio, falando de presente. Jesus hoje, quando ele coloca a realidade daqueles que estão de fora, ainda fala ao João Batista, vocês não escutaram por que João Batista? Por que não ouviram João Batista? Às vezes, em nossas comunidades, os Joãos Batistas estão aí falando, estão gritando, estão apontando, mas por não estarem dentro daquela lógica do evangelho que nós aprendemos da catequese ou em nossas bíblias, nós costumamos simplesmente nos condenar. O evangelho de hoje, a boa nova de hoje, quando Jesus traz essa novidade, que as prostitutas irão nos preceder no reino dos céus, nós ficamos assustados hoje. Ou quando ainda nós ouvimos que os cobradores de impostos, aqueles pecadores públicos, irão nos preceder, irão preceder os fariseus. Nós temos que olhar para a nossa prática, se nós não estamos sendo fariseus. Fariseus é algo que muitas das vezes nós cristãos temos. Eu lembro até hoje, na aula de teologia, eu, João Oscar, grande João Oscar, meu irmão, da Paróquia Santa Rita aqui em Nova Iguaçu, da Pastoral da Juventude, dizíamos que tudo aquilo que Jesus condenou nos judeus, muitas vezes as igrejas estão realizando. Preocupado com a imagem, preocupado com a estrutura, criaram uma estrutura de poder e esquecem da estrutura que Deus nos confia, que é a sua graça e misericórdia. E ainda falamos de uma religiosidade do legalismo. É legal ou não é legal? É que eu falei da missa lá no Ministério da Saúde. Eu não sou contra, sou a favor que tenha missa, que tenha culto.
que tenha um passe, sei lá, desculpe o povo do rito afro-brasileiro, eu não tenho tanto conhecimento da área, mas que tenha lá uma sessão uma lavagem do espaço do Ministério. Quem sabe, de repente, né, a coisa funciona, o ministro tenha juízo, o presidente tenha juízo, né, vai lá, faz um banho de descarrego naquela região toda, descarrego quem faz o aniversário agora, né, mas aí, sei lá, bota sal grosso. Eu não sou contra. O perigo é usar a nossa fé para legitimar as coisas erradas. Esse é o perigo. Então, a gente, quando vê Jesus falando dos 2 filhos aí, a gente logo entende quem são os 2 filhos. São os judeus. Eles que estão lá vivendo essa temática aí, né? Não, porque a gente está vendo aí que são 2 filhos, judeus e pagãos. Aí a gente vai dizer, hoje, os 2 filhos são aqueles que frequentam a igreja e aqueles que não frequentam a igreja. Muitas vezes nós invocamos para nós um título de santos e nós somos os maiores pecadores que existem na sociedade. Porque nós sabemos que é pecado. Bom, Deus nos ajude, nos abençoe. Fique aí com o Padre Fábio de Mello. Difícil, mas você precisa ter um momento do dia que você seja só seu. Sei que a gente precisa se doar a muitas pessoas. A vida é assim. Aliás, ela fica mais bonita à medida que a gente se doa. Só que a gente não pode se esquecer que há uma reserva emocional que a gente só repõe quando nós ficamos em solidão. E a solidão não é apenas estar desacompanhado. Não, é um estado de espírito que a gente alcança toda vez que a gente se dedica a alguma coisa que nos joga para dentro. Quando você faz um caminho que não é o de fora, mas é aquele que te faz entrar dentro de você. Ali está a verdadeira solidão, a que precisa ser experimentada como um reabastecimento emocional que nos livra dessa falência que nós observamos em tantas pessoas. Eu me lembro que uma das coisas que mais me doeu no momento da minha doença foi justamente observar que eu tinha sido excessivamente dos outros e não tinha sido para mim o tanto que eu precisava. Descobri que a vida pública ela só faz sentido quando nós temos boas reservas de vida privada. Mas você poderia dizer, padre, você está falando isso porque é famoso, conhecido, então o senhor vive isso mais intensamente. Não. Todos nós hoje, de alguma forma, experimentamos esse excesso, esse excessivo viver para fora, esse excessivo viver para os outros. A gente às vezes vai para a academia para criar um momento nosso e lá a gente fica com o celular respondendo, mandando mensagens, perdendo a oportunidade de sermos nossos naquele momento. Eu tenho compreendido também que a oração é uma feliz oportunidade que eu tenho de ser meu. Porque quando eu estou com Deus, quando eu me encontro com Ele, gosto de dizer que rezar é a gente ser recebido em audiência particular por Deus. Quando eu estou com Ele, eu estou inteiramente em mim. Quando a oração é verdadeira, quando ela é fecunda, pode observar. Ela te joga para dentro. Ela te faz caminhar por dentro. Então ali você experimenta a mais bela solidão, que é acompanhada por Deus neste momento. Eu me vejo com os olhos dele. Eu me vejo com o amor dele. Então eu corrijo muitas coisas dentro de mim ali, naquele momento. Eu reponho as minhas emoções, eu corrijo, eu curo ali diante de Deus os meus sofrimentos, as minhas mágoas. E eu tenho uma oportunidade de aprender a ser meu, para que depois, quando eu estiver com os outros, eu tenha qualidade naquilo que eu ofereço. Porque hoje o que eu observo é que nós somos excessivamente para os outros e isso não sinaliza como algo positivo, não é altruísta, não é caridoso. Porque não temos a oportunidade de sermos só nossos, nós ficamos oferecendo aos outros muitas coisas emocionais que já estão estragadas, muitos sentimentos estragados. Tudo porque falta uma oportunidade, ou criar na agenda do dia uma oportunidade de ficar a sós, de
só seu, para que depois você seja bem melhor. Aí curtindo Roupa Nova, né? Vamos ouvindo aí algumas canções. Nossa solidariedade com a música brasileira, né? Toda a música brasileira se encontra em luto. É uma vida que se perdeu, um cidadão, um homem que embalou muitos casais, né? Muitos homens, muitas mulheres apaixonados, ouvindo Roupa Nova. Deus nos abençoe da noite. Uma voz não respondi a quem jurou tanto amor. Quer dizer que está perto do fim, por ser de vidro se quebrou. Hoje vivi de se lembrar que sonhou. Não quer ver que o sonho acabou. É hora de se acordar. Na vida tudo muda, não tem volta. Revolta ver meu bem se ausentar. Eu não posso entender, eu não quero entender o nosso amor se acabar. Na verdade, se esqueceu de parar. Muito obrigado a você pela presença em nossa live matutina. E até daqui a pouco, se Deus quiser. Eu sou Daniel Nonato. Lembre, fique em casa, álcool na mão, álcool em gel. Não deixe de usar máscara, se possível. Se tiver que sair de casa, saia se tiver que sair. Mas se puder, fique em casa. Ame de verdade, cuidando de você mesmo. Agradecendo a vocês. Bom dia. Eu sou Daniel Nonato.